crianças, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, com saúde, felizes, não é? E em casa, né? Infelizmente a gente ainda tá nesse período de estar em casa, cuidando da nossa saúde, cuidando da saúde da nossa família, e precisamos estar em casa fazendo os deveres, sem esquecer, tá bom? Hoje nós vamos estudar um assunto bem legal, e ele é um pouco diferente do que a gente já estudou. Nós vamos estudar sobre paisagens naturais e paisagens modificadas. Mas o que é paisagem natural? Vocês sabem, né, que quando Deus criou o mundo, Ele criou o mundo todo lindo e perfeito, né? A natureza era linda. E eu vou representar a natureza pelos animais, tá bom? Mas nós sabemos que tinham árvores, rios, florestas. Era um lugar muito lindo, lindo mesmo, onde os animais viviam livres, sem medo, eles tinham segurança. E também os animais conviviam com quem? Com o homem, não é? Que era Adão e Eva. Adão e Eva, eles podiam passear com a girafa, com a zebra, o elefante, com a onça e não tinha medo de nada. Por quê? Porque Deus cuidava, Deus criou assim, Deus criou o mundo para que nós pudéssemos conviver com os animais, com as florestas, com todos os animais, mesmo sendo selvagens, eles eram mansinhos, tá vendo? Eles passeavam com eles como se fosse um gatinho. Mas aí, com o passar do tempo, o que aconteceu? As pessoas começaram a não ficar felizes, ficaram insatisfeitas com a natureza. Eles não queriam conviver no rio, com aquelas árvores. E eles começaram a cortar as árvores para construir casas, construir cidades. E aquela natureza que antes existia, sabe o que aconteceu? Começou a sumir, não havia mais, os animais começaram a morrer, a sair de suas casas originais, tiveram que ficar em um zoológico, em lugares específicos para eles, porque também eles ficaram selvagens depois do pecado. A gente sabe que Eva, ela ouviu aquela voz da serpente, comeu do fruto proibido e ela pecou e o coração dela ficou egoísta e Adão também pecou e aí os animais não eram mais mansinhos e bonzinhos, eles eram perigosos, então eles ficaram em um lugar separado, nas savanas, né, como a gente viu lá na África, e as pessoas começaram a construir casas e cada vez eram casas maiores e ocupavam mais espaços e olha, acabou tirando o espaço dos animais. A gente pouco vê os animais convivendo na natureza, né? Por quê? Porque as cidades invadiram todo espaço. Então nós chamamos esse lugar de lugar modificado. Antes era natureza, antes havia árvores, havia florestas, havia rios e as pessoas começaram então a construir casas, cada vez maiores quantidades de casas e cidades. Então nós chamamos esses lugares de lugares que eles são modificados, tá bom? E eu gostaria de mostrar uma imagem que está num livro na ficha 7. Vou colocar aqui os nossos personagens, depois a gente vai utilizar novamente, tá bom? Olha, eu gosto muito de mostrar essa imagem, que eu quero muito que vocês observem essas imagens no livro de vocês. Olha, aqui em cima é a imagem da foto do rio Tietê no passado, lá nos anos 50. Olha, o rio Tietê é um rio muito importante que fica lá em São Paulo. Quem já foi em São Paulo deve ter visto ou ouvido falar até mesmo nos jornais. É um rio muito importante e quando você chega na cidade de São Paulo, é esse rio que as pessoas encontram. E ele é um rio, olha, fedorento. Olha, você sabia, nesse rio Tietê não vive mais nenhum peixinho, nada, tudo lá tá podre, porque as pessoas começaram a poluir. O homem, além de construir as casas, homem, quando eu falo é homem e mulher, viu? As pessoas, além de construir casas, eles construíam fábricas e jogavam tudo nesse rio. Nos anos 50, vocês podem observar que as pessoas, olha, nadavam, era um rio limpinho, havia embarcações, as pessoas, olha,
brincavam, aqui já treinavam para competições que haviam nesse rio. Era um rio onde as pessoas até... era um rio próprio até para banho, para quando tratada, ele poderia até... As pessoas bebiam até essa água quando tratada, né? A gente não pode pegar água do rio e beber. Tem que ter os cuidados, certo? Mas sabe o que aconteceu, como tia falou? Olha aqui o que aconteceu com esse rio, olha. Estão vendo? É só sujeira, poluição, é saco plástico, garrafas, tem até sofás, as pessoas jogam de um tudo nesse rio. Infelizmente, esse rio está todo poluído, não há animais, não há peixes, não há nada. E é isso que acontece quando as pessoas invadem um lugar, uma natureza e não cuida. A gente pode sim construir casas, construir as cidades, mas tendo cuidado de não poluir toda a natureza, porque senão a gente vai sofrer também, né? Esse rio, os peixes morreram e é um rio muito sujo, é um rio que causa doenças nas pessoas. Então a gente precisa ter cuidado. Então a perguntinha que é para o que é que vocês vão fazer é que se você pudesse mudar algo nessa imagem de hoje, desse rio poluído, o que você faria, né? O que você gostou desse desenho, dessa última foto cheia de plásticos, de garrafas? Eu tenho certeza que não, né? Então, o que é que você faria para mudar essa paisagem atual? O que você faria? E aí você vai desenhar. Você gostou desse rio poluído? Eu tenho certeza que não. Então você pode desenhar e imagine assim, como é que eu gostaria que esse rio ficasse? Como é que eu gostaria que esse rio tivesse? O que é que eu poderia fazer para esse rio não ficar desse jeito? Então, a gente não deve estar jogando lixo no rio, mas não só no rio, viu? Se você jogar um papel de picolé, alguma coisa, quando você está na rua, aí começa a chover, como está chovendo esses dias aqui, a chuva leva todo esse lixo para os esgotos vão cair, infelizmente, nos rios e acabam poluindo. Então, nós precisamos ter esse cuidado, tá bom? Então, vocês vão fazer essa atividade da ficha 17. E eu queria já propor também essa atividade da ficha 18, que tem tudo a ver com esse assunto, que vocês irão marcar um X nas paisagens que foram transformadas pelos seres humanos, tá bom? Vocês não vão marcar um X na natureza. Tem imagens que é de natureza, vocês não marcam um X, só vai marcar o X na bolinha, naquela imagem que foi transformada. Olha, uma cidade cheia de prédios. Foi um lugar transformado? Antes, com certeza, esse lugar havia campos, florestas, né, árvores, e aí transformou. Esse rio aqui tem natureza, né, mas tem uma ponte aqui, e essa ponte é um lugar o quê? Transformado ou não? Essa ponte já existia ou alguém veio e construiu a ponte? Olha, aqui são lojas, não é? Então essas lojas é um lugar transformado ou é um lugar natural? Agora os cavalos estão aqui livremente andando pelo campo. É uma imagem transformada? O hospital aqui que construíram, né? Tem árvores, mas é uma coisa, é um prédio, né? Então, alguém veio e construiu. Ela é natural ou ela é modificada? E essa montanha linda, cheia de árvores, de vegetação, ela é natural ou modificada? Vocês vão e marcam um X, tá bom? Um beijão, eu quero ver todo mundo caprichando nessas atividades, tá bom? Tchau!